Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos estudar pronomes pessoais retos e oblíquos e pronomes pessoais de tratamento. Estes dois assuntos se encontram nas páginas 126 e 127. Vamos começar. Na nossa última aula, nós falamos sobre os pronomes pessoais. Vimos as pessoas do discurso, né? Falamos um pouco sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, né? Então, os pronomes pessoais são aqueles que substituem substantivos, indicando as três pessoas do discurso, tá? Observe esse quadro dos pronomes pessoais que se classificam em pronomes retos e oblíquos, tá? O interessante é que nós temos aqui, olha, os pronomes retos, as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, nós temos aqui as pessoas do discurso no singular, né? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. E também temos a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. E cada pronome há aqui uma equivalência. Então, vamos fazer a leitura do nosso quadro? Primeira pessoa do singular, pronome reto, eu. Pronomes oblíquos, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, quem é do caso reto? Tu. Pronomes oblíquos, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, pronome reto, ele ou ela. E os pronomes oblíquos, se, si, consigo ou alhe. Primeira pessoa do plural, do caso reto, nós. E os pronomes oblíquos, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, do caso reto, qual é o pronome? Vós. E os pronomes oblíquos, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, né? Pronome retos, eles ou elas. E os pronomes oblíquos da terceira pessoa do plural, se, si, consigo, os, as, lhes, tá? E também devemos ter em mente que os pronomes oblíquos podem ser classificados como átonos ou tônicos. Peguem o seu livro e deixem ele aí aberto. Pega o livro de vocês e deixa aberto na página 126, no poema que diz assim: Quando ela fala. Abra o livro na página 126. Acompanhe comigo a leitura do poema Quando ela fala. Quando ela fala, parece que a voz da brisa se cala. Talvez um anjo emudece quando ela fala. Meu coração dolorido as suas mágoas exala e volta ao gozo perdido quando ela fala. Pudesse eu eternamente ao lado dela escutá-la, ouvir sua alma inocente quando ela fala. Minha alma, já semi-morta, conseguir ao céu alçá-la, porque o céu abre uma porta quando ela fala. Então, para quem ficou com dúvidas aí de algumas palavras, né, exalar significa liberar ou produzir, emudece, tornar mudo, e alçá-la, né, alçar significa colocar em local elevado. Agora vamos responder as perguntas referentes ao poema? Vamos lá. Letra A. Quais sentimentos o eu lírico expressa nesse poema? Amor, ternura, paixão. Letra B. Releia a terceira estrofe. Como o pronome ela foi retomado no segundo verso. Terceira estrofe diz assim: Pudesse eu, eternamente, ao lado dela, escutá-la, ouvir sua alma inocente quando ela fala. Então, podemos escrever por meio do pronome oblíquo lá, tá? Escutá-la, né? Ouvir sua alma inocente quando ela fala. Letrinha C. Copie a alternativa correta sobre os pronomes destacados no poema. No poema foram destacados aí os pronomes ela e o pronome lá. Então, resposta correta, letra A. Os pronomes destacados são pessoais, mas possuem funções distintas. O pronome lá completa o verbo alçar, enquanto o pronome ela, né, pratica a ação de falar, tá? E aqui, no Para Saber Mais, no quadro Para Saber Mais, diz assim: os pronomes
pessoais oblíquos, o, a, os, as, quando são empregados após algumas formas verbais terminadas em R, S ou Z, assumem as formas lo, lá, los, las. Exemplo, se eu digo vou buscar, buscar, termina com R, né? Vou buscar o livro. Eu posso dizer vou buscá-lo. Vou receber as visitas. Olha o verbo aí, receber as visitas. Posso dizer vou recebê-las. A menina vai partir o bolo. A menina vai parti-lo, tá? Vamos continuar. Número 2. Leia os provérbios a seguir para responder as questões. O primeiro provérbio diz assim: diz com quem tu andas e te direi quem tu és. O segundo diz: nunca diga que desta água não beberá. Letra A. Explique com suas palavras o que cada um dos provérbios acima quer dizer. Aí vocês podem se expressar, ficar bem à vontade para cada um colocar a resposta do seu jeito. Uma sugestão, uma possível resposta é: o provérbio 1, que diz, né? Diz com quem tu andas e te direi quem tu és, quer dizer que as pessoas com quem convivemos nos influenciam. E o provérbio 2, que diz assim: nunca diga que desta água não beberá, significa que não podemos dizer que nunca vamos fazer determinada coisa, pois no futuro pode ser que a façamos. Letra B. Que pronomes pessoais foram usados no provérbio 1? O pronome reto, tu, né? E o pronome oblíquo, te. Observou? Letra C. A qual pessoa do discurso esses pronomes se referem? A segunda pessoa do singular. Segunda pessoa do singular. Letrinha D. Você utiliza esses pronomes com frequência em seu dia a dia? Você costuma falar tu, esse pronome reto tu? E costuma usar o pronome oblíquo te? Respondam, cada um vai responder do seu jeitinho, tá? Letrinha E. No provérbio 2, onde diz: nunca diga que desta água não beberá. Não foi empregado nenhum pronome pessoal, gente. Então, como é possível saber a qual pessoa do discurso ele se refere? É possível saber que o provérbio 2 se refere à terceira pessoa do singular, observando as formas verbais empregadas. Olha os verbos: diga e beberá. Então, podemos dizer que se refere à terceira pessoa do singular. Para saber mais, acompanhe a leitura. Marque aí que sou marca-texto. Os pronomes pessoais retos da segunda pessoa do singular e do plural, tu e vós, têm sido substituídos pelos pronomes de tratamento, você e vocês, respectivamente, significa na ordem. No entanto, é importante entender que a gramática normativa ainda estabelece que o uso de tu leva o verbo para a segunda pessoa e o de você para a terceira. Exemplos: quando eu te contar, tu não vais acreditar. Quando eu lhe contar, você não vai acreditar. Entre os pronomes pessoais, inclui-se os pronomes de tratamento, que usamos quando nos dirigimos a alguém. Os pronomes mais conhecidos, mais comuns, mais usados são os pronomes você, né? E o pronome senhor, senhora. O pronome você nós usamos entre amigos, né? Com quem temos familiaridade, né? Ou amizade. Também nós podemos usar o pronome você com uma criança ou com pessoas mais jovens, tá? Agora, senhor, senhora, dona são usados com pessoas mais velhas, tá? Ou como forma de respeito. Agora, há pronomes de tratamento que são usados apenas em ocasiões especiais ou com certas pessoas, como, por exemplo, vossa santidade, vossa alteza, vossa excelência, tá? E entre outros.
conheça os principais pronomes de tratamento, olhando o quadro aqui. Tá? Por quê? Porque de acordo com a pessoa com quem conversamos, né, nós empregamos pronomes especiais, chamado pronomes de tratamento. Aqui, começamos com o pronome você, muito usado no nosso dia a dia, para pessoas íntimas, que temos familiaridade, né, com os nossos familiares. Também muito usado o pronome senhor e senhora, como forma de respeito, né, pessoas de respeito, né? Vossa Senhoria, para pessoas de cerimônia, tratamento comercial, altas autoridades. Vossa Excelência, altas autoridades de governo e das Forças Armadas. Vossa Alteza, príncipes e duques. Vossa Majestade, para reis, rainhas e imperadores. Vossa Santidade, para o Papa. Vossa Eminência, cardeais, Vossa Reverendíssima, sacerdotes. Vamos ver aqui esse texto que apresenta os pronomes pessoais de tratamento? Acompanhe a leitura. Está na página... Esse texto se encontra na página 127. Acompanhe aí comigo. Diz assim, leia a anedota a seguir. Da janela desse mesmo escritório, o funcionário podia ver o ponto de ônibus. Eram 9 horas da manhã quando um senhor chegou e parou no ponto. Os ônibus passavam e o homem lá firme, esperando. Quase meio-dia e ele ainda estava lá, paradão. O funcionário desceu para almoçar e, curioso, perguntou: que ônibus o senhor está esperando, amigo? E ele: estou esperando o 591. Mas esse ônibus já passou. Passou nada. Estou aqui desde cedo, na maior atenção, e só contei 234. Letra A. Que fato despertou interesse no funcionário? O de um senhor estar parado em um ponto de ônibus por horas. Letra B. Ao perguntar ao homem qual ônibus estava esperando, o que lhe chamou a atenção? Que o ônibus pelo qual o homem esperava já havia passado. Letra C. Que situação desencadeou o humor nessa anedota? A de um homem, em vez de entrar no ônibus que tinha o número de identificação, né, que ele esperava, que ele aguardava, ele está contando os ônibus que ali passavam até chegar ao número que ele queria, né, ao número 591. Oh, meu Deus! Então, o fato, né, que desencadeou, a situação que desencadeou o humor nessa anedota é o fato de, em vez dele entrar no ônibus que tinha lá o número que ele queria, a identificação que ele queria, ele ficou contando todos os ônibus que ali passavam. Ah, Senhor! Letra D diz: que função o pronome ele, destacado na anedota, exerce no texto? Então, eu vou ler aqui, olha, página 127, diz: quase meio-dia e ele ainda estava lá. Alternativa A diz: acompanha o substantivo senhor? Não, não acompanha o substantivo senhor. Substitui o substantivo homem? Sim, quase meio-dia e ele ainda estava lá, né? Então, ele, o homem, estava lá, né? Então, pode marcar a letra B, substitui o substantivo homem. Letrinha E. Observe que o termo senhor foi utilizado 2 vezes na anedota. Sim, apareceu aqui no segundo parágrafo e depois numa fala, né? Então, olha o que diz. Copie em seu caderno a alternativa que explica a função dele, a função do pronome. Bem, aqui no segundo parágrafo, diz assim: eram 9 horas da manhã quando um senhor chegou e parou no ponto. Então, na primeira ocorrência do pronome senhor, trata-se aí de um substantivo, né, que indica um homem qualquer. Então, eram 9 horas da manhã quando um senhor chegou. Então, trata-se de um substantivo. Na segunda ocorrência, quando diz assim, quando o funcionário, né, chegou e perguntou: que ônibus o senhor está esperando, amigo? Então, já nesse caso,
né, na segunda aparição, que ônibus o senhor está esperando? Indica aí respeito. Então, pronome senhor está indicando o quê? Respeito. Pode marcar a letra A. Os pronomes pessoais de tratamento, eles revelam o grau de formalidade e respeito entre os interlocutores. Por isso, há pronomes específicos para algumas autoridades e pessoas que, pelo cargo ocupado, pela função desempenhada na carreira profissional, devem ser tratadas formalmente, tá? Vamos fazer juntos aqui. Qual o pronome pessoal de tratamento mais adequado para se dirigir ou se referir a pessoas íntimas? Nós vimos que é o pronome você. Em algumas regiões do país, o tu é o pronome, né, mais adequado para essa situação. Letra B. Para autoridades públicas, Vossa Senhoria. Para presidentes e governadores, Vossa Excelência. Escutamos muito isso, né? Esse termo, esse pronome, Vossa Excelência, no Jornal Nacional, né? Nos jornais. Reis e imperadores, Vossa Majestade. Para juízes, Meritíssimo. Para pessoas mais velhas, Senhor ou Senhora. Grave isso aí, hein? Página 128 diz assim: leia a tirinha e responda as questões. Prezados senhores, eu encomendei uma bicicleta de brinquedo para a boneca da minha irmã. Ela deveria ter chegado no Natal. Talvez tenha sido entregue no endereço errado. Os senhores podem verificar o que aconteceu, por favor? Obrigado. Eu é que não vou dar a notícia para ele. Letra A. Que emoção Snoopy expressa no segundo quadrinho. Por quê? No segundo quadrinho, olha o Snoopy, gente. Ele se assusta porque sabe com quem está a bicicleta. Letra B. O que causa o efeito de humor na tirinha? O humor da tirinha é criado ao ser revelado que Woodstock é quem está utilizando a bicicleta. Letra C. Que palavra Charlie utilizou para se dirigir ao seu interlocutor? A palavra senhores, né? Prezados senhores. No terceiro quadrinho, se no lugar dessa palavra ele tivesse usado a palavra vocês, haveria alguma diferença na forma como Charlie trata seus interlocutores? Explique. Sim, haveria diferença sim. Porque o tratamento, se ele usasse vocês, seria mais informal, né? Informal. Com a palavra senhores, o tratamento é mais formal. Vamos olhar aí o texto, acompanhar a leitura da página 129, tá? Abra o seu livro na página 129 e acompanhe a leitura do texto, que diz: Menina do interior de São Paulo manda carta para a Rainha Elizabeth, que respondeu. Um tanto quanto esquecido em razão das novas tecnologias, o hábito de escrever cartas fez com que uma menina de 9 anos, fã confessa da Rainha Elizabeth da Inglaterra, realizasse um de seus sonhos. Laura Queiroz, que mora em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, resolveu expressar sua admiração à matriarca e, além disso, aproveitou para dar dicas de moda. Outra de suas paixões, a inglesa. Inesperadamente, recebeu de volta elogios e agradecimentos da mais alta figura da monarquia britânica. Carta de Laura. Rainha da Inglaterra, com todo respeito eu me apresento. Meu nome é Laura Queiroz. Eu amo a realeza e moda. Então eu pensei, por que não escrever uma carta para a rainha? Eu tenho 8 anos, sou brasileira e eu vi Vossa Majestade na TV e adorei a senhora. Eu adoraria encontrar Vossa Majestade e visitar o palácio. Bem, eu tenho algumas dicas de moda para Vossa Majestade. Basta abrir a folha. Laura Queiroz.
Gostei dessa menina. Resposta em livre tradução. Querida Laura, a rainha pediu-me que lhe escrevesse para agradecer por sua carta e pelos lindos desenhos de moda que você anexou. Sua Majestade está feliz com as notícias enviadas por você e, apesar de não poder responder pessoalmente, sente-se agradecida e feliz com sua delicada mensagem. Seguem anexos alguns panfletos informativos. Espero que aprecie e novamente agradeço por ter escrito. Muito legal, né? Muito legal. Releia o título da notícia. Menina do interior de São Paulo manda carta para a Rainha Elizabeth, que respondeu. Que efeito de sentido tem a expressão que respondeu? Bom, tem efeito de surpresa, admiração por a rainha ter respondido à carta de Laura. Qual foi a intenção de Laura ao escrever a carta? Mostrar à rainha a sua admiração por ela, além de oferecer-lhe dicas de moda. Letra C. Que pronome Laura utilizou para se dirigir à rainha? O pronome de tratamento Vossa Majestade. Uma menina tão esperta, né? Tão sagaz, tão sabida. É claro que ela usaria, empregaria o pronome correto, né? Vossa Majestade. Corretíssimo. Empregada para rainha, para reis. Por que ela escolheu esse pronome? Ela utilizou esse pronome por ser o tratamento adequado para reis e rainhas. Por que foi utilizado o tratamento Sua Majestade na resposta que a menina recebeu? Porque o autor da resposta se refere à rainha na terceira pessoa, tá? Letra E. No último parágrafo, quais pronomes oblíquos fazem referência à primeira e à segunda pessoa? Então, ó, a rainha pediu-me que lhe escrevesse, né? Me faz referência à primeira pessoa e lhe faz referência à segunda pessoa. Vamos para a explicação dos deveres? Diz assim, número 1. Complete as lacunas das frases substituindo as palavras destacadas pelos pronomes oblíquos o, a, os, as. Modelo. As meninas estão na sala. Chame as meninas, por favor. Vai ficar, as meninas estão na sala, chame-as aqui, por favor. Letra A. A mochila está aberta. Feche a mochila. Como é que vai ficar? Os gatinhos estão com fome, alimente os gatinhos. As fotos estão sobre a mesa, guarde as fotos neste álbum. Então, nós vamos eliminar as repetições, tá? Eliminar as repetições colocando aí os pronomes oblíquos. Número 2. Reescreva o trecho destacado nas frases abaixo usando os pronomes pessoais lo, lá, los, las. Atenção com a acentuação das formas verbais. Pegue o livro e vai guardar ele na estante. Pegue o livro e vá guardá-lo. Escrevi uma mensagem e vou mandar ela aos meus colegas. Pegue o lanche e vá comer ele na cozinha. Recebi as camisetas e vou distribuir elas aos alunos. Então, nós vamos reescrever o trecho usando aí os pronomes pessoais lo, lá, los, las, tá? Para ficar uma mensagem mais adequada ao português culto. Atenção! Após a preposição para, usam-se os pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Antes de verbo no infinitivo. Então, o verbo no infinitivo é o verbo que termina com a desinência R. Então, eu vou usar assim, para eu ler. Eu nunca vou dizer, este livro é para mim ler. Falar dessa maneira ou escrever dessa maneira usando mim, para mim ler, está errado, não está correto. Então, o correto é, o livro é para eu ler,
tá? Após a preposição para, tá? Antes de verbo no infinitivo. Você vai usar aí os pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O correto, então, seria para eu ler, para tu leres, para ele ler, para nós lermos, tá? Mas tem muita gente que diz assim, este telefone é para mim ligar para você. Para mim ligar. Não. Este telefone é para eu ligar, tá? Este brinquedo é para eu brincar, tá? Este copo é para eu beber, tá? Nunca este copo é para, esta água é para mim beber. Não pode falar assim, tá? Então, número 3, complete as frases com os pronomes eu ou mim. Enviarão os documentos para mim. Aí, no final da frase, eu posso colocar, tá? Mas eu falei, ó, após a preposição para, antes do verbo no infinitivo, com a desinência R aí no final. Eu vou usar os pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então, ó, papai comprou esse tênis para... Pode ficar como? Para mim, né? Agora, B. Os documentos são para... Ó, após preposição. Mas quem vai vir aí? Vai vir um verbo no infinitivo, enviar. Termina com R, né? Enviar. Verbo no infinitivo. Então, qual é o pronome adequado que vai entrar aí? Os documentos são para enviar para a empresa. Então, vai entrar um pronome pessoal do caso reto. Papai comprou os tênis para dar de presente. Qual é o pronome que vai entrar aí? Então, lembre-se, se eu uso este brinquedo, este avião é para eu brincar. Este livro é para eu ler. Nunca posso usar para mim ler, tá bom? Então, vocês vão completar. Número 4. Analise as frases e classifique as palavras destacadas usando este código. Dica: lembre-se de que o artigo sempre acompanha um substantivo, enquanto o pronome pessoal acompanha um verbo, tá? A, artigo definido, vocês vão colocar B para pronome pessoal do caso oblíquo. Letrinha A, junte as revistas. Junte as revistas. As é um artigo definido ou é um pronome pessoal do caso oblíquo? Então, se for um artigo definido, você vai colocar a letra A. Se for um pronome pessoal do caso oblíquo, vocês vão colocar B. Então, junte as revistas e as fotos e coloque-as em cima da mesinha. Respondam. B. Lave as mãos e enxugue-as com essa toalha. Identifica aí se é um artigo definido ou se é um pronome pessoal do caso oblíquo. Letra C. Ponha a caneta no estojo, depois guarde-o na mochila. Também identifica aí colocando, se for um artigo definido, A. Se for um pronome pessoal do caso oblíquo, B. Em uma carta, você usaria o pronome de tratamento Vossa Senhoria para se dirigir a uma pessoa de sua família? A uma pessoa a quem se trata com respeito e cerimônia ou a um amigo? Marque a sua resposta. Número 6. Relacione as colunas. Vossa Santidade, Vossa Excelência, você, Vossa Majestade. É para reis, rainhas, imperadores? Lembra lá da carta de Laura? Altas autoridades do governo e das forças armadas? Papa. Pessoas íntimas e familiares? Então, relacione as colunas, tá? Um beijão para vocês, um grande beijo, um abraço virtual bem apertado, tá? E até a nossa próxima videoconferência.